da encarnação. A rua, pronto, ela era de cérebro, completamente de cérebro. Mas tinha muitas covas, muitas covas, muitas covas. E depois, mais tarde, fui alcatroada. Nós costumávamos ir para os peitoris das portas, uns degraus à frente das portas, e a gente ia para lá brincar, a gente brincava na rua. Então, nessa altura, já perto dos anos 70, talvez, a estrada foi alcatroada. Em frente à nossa casa, havia uma acácia muito grande, onde nós, os garotos todos e garotas, nos empleirávamos. A árvore fazia uma espécie de um cavalete, e nós empleirávamos, sentávamos ali e brincávamos uns por cima e outros por baixo, e passávamos ali o nosso tempo. E às escondidas a brincar por ali. Era quando havia eiradas grandes de milho, iam de noite a ver se os donos davam por ela, iam às eiras, que as eiras eram muito, muito grandes e cheias de milho na altura, e então levavam sacos, enchiam o milho todo para os sacos e escondiam-no. E de manhã, quando as pessoas acordavam, davam com a falta de milho e pensavam que o tinham roubado, e eles todos a rir, quem tinha feito isso a rir, a vê-los. Depois acabava por se descobrir e brincavam assim, mesmo os adultos já com 40 e tal anos, 50 e tal anos, brincavam assim. Mas quando era para se ajudarem, ajudavam-se todos uns aos outros também. Eu ia malhar à casa dos meus vizinhos, o meu vizinho vinha malhar à minha, e juntavam-se os vizinhos todos a ajudarem-se uns aos outros no dia da malhadela. E antes ainda de haver as máquinas, era o malho, uma coisa de madeira, tinha uma correia de couro agarrado a um pau, onde as pessoas andavam com malho em cima das espigas e a bater no coisa para malhar o milho, pronto. Malhar o milho, a aveia. E ainda quando eu era pequenita, a avó Perpétua contava que durante a noite ouvia uma charrua pela estrada. Pronto, o guinchar da charrua. Quer dizer, ela começou logo a desconfiada, diz que apagou a luz. Naquela altura nós já tínhamos luz, porque o meu pai, antes de ir para Moçambique, já tinha posto luz na casa. Era das primeiras casas que tiveram luz lá na Gafanha, nos anos em 59. E então a avó apagou a luz com medo, porque diz que o lobisomem, se encontrasse luz, depois ia à casa de onde se encontrasse a luz. E eu via então a charrua entrar por ali, entrou pelo caminho, e havia um caminho entre uma casa e outra, e chegou lá à frente e pôs-se a assobiar. Quer dizer, fez-se num homem, quer dizer, era um lobisomem. Diziam que um dia a mulher dele, que estava a cozer a broa, e aparece um cão e agarra-se ao saiote dela, era um saiote vermelho, e ia lá empurrar o cão capado do forno, e o cão não saía, e depois ela bateu-lhe tanto que ele saiu, mas rasgou-lhe o saiote. E o saiote era vermelho e ficou-lhe entranhado nos dentes. Ao outro dia, ele depois fez-se homem, e ela viu o homem dela, com o saiote entranhado nos dentes como o cão ia. E depois esse lobisomem era assim, quando apanhava um rastro de charrua, ou de cavalo, ou de uma coisa qualquer, fazia-se ou no animal ou no objeto que encontrava. Era o lobisomem da Gafanha do Carmo. A avó ia para o mercado vender. Tinha hortaliças que depois de manhã ia vender ao mercado. Ou ia para Ilhavo, ou ia à Beira, ou ia à Costa Nova. E então lá iam com o cesto à cabeça, e a avó então tinha as terras todas semeadas, e lá em cima, perto do Pinhal, acabava por plantar couves. E as couves nas terras do pão macho, chamava-lhe o pão macho. O pão macho era a aveia, o centeio, a cevada e o trigo. E eles chamavam-lhe o pão macho. E então as terras do pão macho, depois de tirar o pão macho, tirar o restolho, o restolho era o resto da palha dos cereais. Então as pessoas iam com a mão, geralmente era sempre com a mão naquela altura, quando as terras eram moles, era com a mão.
Íamos com a mão, dávamos de joelhos, ia puxar com uma mão e com a outra e arrancar, quanto que era, de quem mais arrancava o restolho. Depois as terras, depois no fim, levavam aquilo para casa que era para estrumar aos animais para chupar o sugo. Faziam grandes montes e depois iam estrumando, assim como também vicas dos pinhais. Então, no fim do pão macho, de tirar o pão macho, as terras ficavam desejosas de outros pães, de outro pão. Então a avó plantava muito couves e cenouras e tudo, e alfaces. No fim do trigo, quando era para apanhar o trigo, ficava sempre espigas de trigo ao alto, de propósito, para os pobrezitos que não tinham terras, que não tinham dinheiro para pagar a renda, que não tinham nada, vá. Porque a renda das terras também não era dinheiro, não levavam dinheiro, era muito caro, eram rendas muito altas, mas não era com dinheiro, era com alqueires de milho, feijão, centeio, cevada, trigo. E então quase metade, por metade, era para o dono das terras. Então nas terras do trigo deixavam espigas no ar, ou de milho, deixavam algumas espigas de onde, que era para eles irem buscar para comerem, para terem milho para fazer farinha, porque havia muitas moagens. E depois as pessoas levavam os cereais e faziam as misturas, que tanto dava farinha de milho, quando era farinha de milho era só de milho, porque era para fazer a broa. E havia o trigo, fazia-se muito pão de trigo e centeio, trigo e cevada e centeio. Então muitas vezes moíam tudo à parte, mas depois na confecção do alimento punham as misturas. E era muito bom, muito bom, muito bom. Pão escuro e os filhoses. E nós consolávamos chegar à casa da escola e fazíamos filhoses só com a farinha, mais nada, e nem açúcar nem nada, e era farinha e água, e a gente, que a coisa tudo metia na frigideira com um bocado de banha, aquilo comia-se que era tão maravilhoso, parece que me está agora, que até me está a apetecer agora. Olha. Havia poços nas terras, onde se metia uma vaca ou um boi, que andava à volta com o engenho, e tirava água, e a avó ia para lá. E como a avó trabalhava, ia ao mercado da parte da manhã. Aí vinha sempre até às 2 horas, mais ou menos. Depois tinha as terras para semear. E apanhar o carrego era mesmo da noite, era já depois de regar, depois de estar tudo viçoso, e era durante a noite, às vezes à 1 hora da manhã, íamos apanhar os carregos. E então, de vez em quando, nós tínhamos muito medo. Em dias de luar, não tínhamos medo. Mas em dia que não havia luar, que era escuro como breu, como dizia a São que Deus tem, e então íamos e eu penso que eram os pirilampos ou o quê, que faziam luzinhas a andar pelo ar. E a avó e a São que Deus tem, e pronto, metiam na cabeça que eram bruxas e lobisomens que andavam por lá. E elas cheias de medo e depois viam as luzes e era que trabalhar à pressa a apanhar o carrego para vir para casa a correr com os carregos à cabeça. Nós éramos da Rua da Encarnação e era tudo ali à volta. O dia da Serra Velha. Na altura havia poucos carros na Gafanha. E então as pessoas, no dia da Serra Velha, juntavam-se os mais novos todos. Iam à casa das pessoas que estavam mais, não eram velhas, mas aquelas que eles viam que estavam a dormir, que não se via ninguém por perto. Roubavam as vacas, roubavam os bois, roubavam as carroças carregadas de erva, ou de palha, ou até carregadas de milho, que às vezes estava para escamizar, para esmantar. E pegavam nisso e punham as vacas ao carro e levavam-nas para ruas longe. Como não havia carros, metiam os animais no meio das ruas. Geralmente escolhiam sempre um cruzamento. Tiravam as vacas do carro
e amarravam uma de cada roda e eles a comer do que estivesse no carro. De manhã tinham as vacas com a barriga cheia, as pessoas levantavam-se e iam para dar a comer aos animais, os animais não estavam lá, não estava a carroça, andavam aflitos à procura e os outros a rirem-se. Depois ajudavam-se uns aos outros a procurar. No fim das contas, todos, pronto, aquilo não podiam discutir uns com os outros, porque era para a brincadeira.